Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula prática, aula de conteúdo prático que acontece todas as segundas-feiras aqui. E hoje a gente vai falar sobre como você pode faturar alto aprovando o projeto em condomínio. E é uma coisa que muita gente não sabe, que muitos profissionais não têm nem conhecimento sobre essa oportunidade. E hoje eu vim aqui trazer todo esse conteúdo para vocês, conteúdo é literalmente da vida real, né? Por quê? Porque a faculdade não te ensina isso, ninguém vai te ensinar nada sobre isso. Mas como eu vivo hoje isso dentro do meu escritório, eu vim aqui hoje mostrar para vocês essa oportunidade que vocês podem faturar alto trabalhando com projeto de condomínio, tá? Aprovando o projeto em condomínio. Então sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil especialista em projetos de prefeitura e regularização de imóveis. E estou aqui hoje para mostrar para vocês aí o caminho prático, as aulas práticas, para você entender como você pode alcançar aí o objetivo, né, de dominar projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Então, bora lá para conteúdo, vamos para a parte prática, vamos entender como a gente pode ganhar dinheiro aprovando projeto em condomínio, que é um ponto cego. A gente fala de aprovação de projetos, só para vocês terem noção. Quando a gente fala de aprovar projeto em prefeitura, de regularizar imóvel, já é um ponto cego para muitas pessoas. Por quê? Essa parte não é mostrada dentro de uma faculdade, não é mostrada nenhuma grade, né, de faculdade. Então a gente passa lá, quanto tempo lá numa faculdade? 5 anos estudando na faculdade, para quê? Para formar e não ter conhecimento sobre o projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Mas existe ainda essa oportunidade que é o condomínio, que além de não conhecer os projetos de prefeitura, a maioria não conhece, ainda tem as partes de projetos de prefeitura que precisam ser aprovados no condomínio antes, tá? Hoje, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente fala de condomínio, imagine qualquer condomínio do seu município. Eu sempre vou usar um como referência, que eu sei que existe em todos os municípios. Qual condomínio é esse? Alphaville. Vocês podem falar, se eu falar para você de Alphaville, ou você vai lembrar de algum condomínio que tem aí no seu município, que se chama Alphaville, ou você vai lembrar de algum município aí perto, que se chama também Alphaville, né? Então, é uma nomenclatura que eles usam aí para todos os municípios, né? Então, quando eu falo de condomínio Alphaville, o que você imagina? Você imagina um condomínio de casas, né? Então, você vai entrar um condomínio residencial, que fica claro isso. Então, é um condomínio residencial que você vai entrar e vai existir várias casas residenciais. Bruno, eu imagino aquelas casas que não tem um portão, né? É literalmente ali, o acesso ali à garagem já é aberto direto para a rua e é um condomínio fechado. É isso que a gente imagina, né? E é literalmente isso que é um condomínio. Só que uma coisa que vocês não sabem, né? É que todas essas construções, e eu não vou nem falar só de obra nova, hoje eu vou pegar o gancho para a gente falar também um pouco sobre as reformas, sobre as ampliações, tá, que existem no condomínio. Então, já que você está imaginando aí o condomínio, no condomínio, para e pensa, todas essas construções que existem lá, tanto reforma, quanto obra nova, quanto ampliação, precisa passar pela aprovação na prefeitura, certo? Certo. E é obrigatório. O condomínio não deixa que nenhum morador realize qualquer tipo de alteração ali, seja uma reforma, seja, não, peraí, vamos ampliar um quartinho ali no fundo, não pode passar por esse tipo de obra, tá? Obra ou projeto, se não passar pela aprovação na prefeitura. Porém, olha, já que não pode iniciar, o que acontece? É só aprovar na prefeitura? Não, calma aí que tem algo a mais. Quando a gente fala de condomínio, os condomínios, gente, funcionam da seguinte forma. Vocês vão conseguir ver, né, que se você for atuar no Alphaville da vida, vamos pegar um projeto no Alphaville. Se você for atuar com um projeto lá, a primeira coisa que você vai precisar saber é que existe uma legislação interna do condomínio. Como assim, Bruna? O que é isso? Sim, existe uma legislação interna. E aí, o que a gente faz? Existe a legislação interna, existe a legislação externa, que no caso é a aprovação na prefeitura, a gente segue ali o Código de Obras, o Plano Diretor, a Lei de Zoneamento. Qual que eu devo usar? Como é que vai funcionar essa parada? Então, eu vou te explicar aqui hoje certinho qual legislação você deve usar nesses casos. Mas que fique claro para você que todo condomínio, escreve aí, ó, todo condomínio precisa passar pela aprovação do projeto. Só que funciona assim. O primeiro passo é você aprovar dentro do condomínio.
Como assim, Bruna? Eu vou provar onde? Todo condomínio existe um setor, tá? Que se chama setor de aprovação de projetos. Dentro do condomínio existe esse setor, tá? Que é a parte de aprovação de projetos. E existe ali ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou um técnico que faz a análise desses projetos, tá? Que faz a análise desses projetos. Eu já trabalhei nessas comissões, tá? Que normalmente tem uma nomenclatura para cada condomínio, mas já trabalhei nessas aprovações dentro do condomínio. Então, eu trabalhava para o condomínio. Eu não trabalhava para os moradores que iriam construir para aprovar o projeto. Eu trabalhava diretamente para o condomínio. Então, o que eu fazia? Vamos supor, vou pegar aqui o nome, o Bruno, que está aí presente, que eu vi aqui, a Eveline também, que bom eu vou ver todos vocês aqui. Meus alunos novos estão aí, eu tô vendo, hein? Mas vamos pegar aqui o nome de alguém, do Bruno. O Bruno, chamei ele para aprovar um projeto para mim, né? Lá no condomínio Alphaville. E eu sou um morador de lá. Vamos pegar essa hipótese. Não sou, mas vamos pensar. Aí, o que acontece? Para ele aprovar esse projeto, existe uma comissão interna. Então, um dos profissionais que trabalham lá precisa ser engenheiro, arquiteto ou técnico. Aí, vamos supor que a Eveline estava lá. A Eveline trabalha para o condomínio. Então, o que acontece? O Bruno cria um projeto para mim, ele vai lá criar um projeto conforme a legislação, conforme ali a norma do condomínio, e vai mandar para a Eveline conferir esse projeto. Aí a Eveline vai dar uma olhada no projeto, peraí, tá seguindo isso aqui, tá tudo certo, ok. A partir do momento em que foi lá e deu um ok nesse projeto, que a Eveline aprovou esse projeto, ele já pode construir essa obra? Eu já posso chegar lá como proprietária? Já posso começar essa obra? Claro que não, tá? E aí vem o segundo passo, que é a aprovação na prefeitura. Então, antes de tudo, o processo de condomínio ele muda. Por quê? Primeiramente, a gente aprova o projeto no condomínio e depois vai para a prefeitura. Para a gente, a cabeça fica meio assim, né? Meu Deus, como é que vai funcionar esse negócio, né? Porque todos têm que ser aprovados na prefeitura. Por que esse vai antes do condomínio? Porque é uma norma interna, tá? E aí, o que acontece? Bruna, ficou claro para mim que existe uma norma para o condomínio e as normas gerais, né, da prefeitura. Qual norma que eu devo seguir? Então, bora lá. Dica de ouro para vocês. Dica de ouro, que todo mundo erra esse aí, hein? Quando existe essa norma interna do condomínio, você primeiramente vai aprovar seguindo a norma do condomínio. Por quê? Vou dar para vocês aqui algumas informações que existem dentro das legislações. Vou pegar aí o condomínio Alphaville, tá? Que até o Marx falou que é um condomínio de alto padrão, né? Ele é um condomínio de alto padrão na maioria dos municípios que existem aí. Então, vamos lá. Esse condomínio Alphaville, ele pede que o recuo frontal da edificação seja 5 metros. 5 metros. Porém, olha só o pulo do gato. Aqui no meu município, se eu criasse um projeto seguindo a legislação do município, ele pede para mim 3 metros de recuo frontal. Aí você imagina, fui lá, criei o projeto lindamente, né, para ser aprovado na prefeitura e deixei 3 metros de recuo frontal. Passou lá na parte do condomínio, a Eveline, que trabalha lá na aprovação, vai falar assim, não, peraí, a norma diz 5 metros. E com isso, o que vocês vão concluir? Que vocês sempre devem seguir a legislação, a norma do condomínio. Porque essa norma, antes de falar, tem que ser 5 metros, 4 metros, a comissão que trabalha com a parte de aprovação de projetos, elas fazem um estudo da legislação do município e vão entender quais são os critérios que vão ser usados na legislação interna. Essa legislação interna, ela só vai ser criada, lembra disso aí, ó. Essa legislação interna só vai ser criada e vai conseguir passar ali pela aprovação, né? Somente se ela tiver sido estudada em cima da legislação do município. Então, se o município pediu 3 metros de recuo frontal, ele pode pedir 5? Pode. Por quê? Porque seguiu o mínimo, que é 3 metros. Ele não poderia fazer o seguinte, imagina, a prefeitura pede 3 metros de recuo frontal, mas lá no condomínio, o condomínio pede 2. Não pode. Não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese, tá? Sempre vai ser algo a mais. O condomínio sempre vai exigir algo a mais do que a legislação. Então, como é que você vai fazer nesse caso?
Se for um projeto de condomínio, o que eu vou indicar para você estudar? Claro que vai precisar estudar a legislação, né, do município, que é importante, porque todos os projetos do município vai seguir essa legislação. Porém, vamos supor que você vai trabalhar só no condomínio. Analisa a legislação do condomínio, porque ela já vai ter sido criada analisando o código de obras, o plano diretor e a lei de zoneamento. Ele vai ter ali informações a mais. Então, o recuo que é para ser lateral 1,5 metro, dentro do condomínio é 2 metros. Como é que eu sei disso? Analisando a legislação do próprio condomínio. Então, existe a legislação do condomínio e você sempre vai analisar ela antes de criar o projeto, porque ela está acima da legislação da prefeitura, porque ela já exige mais do que a prefeitura. Então, se você seguir os critérios dela, você já está seguindo ali todos os critérios da prefeitura, certo? Então, todos, sem exceção, todos os condomínios, não pode ser construído, não pode ser ampliado, não pode ser reformado, se não houver a aprovação no condomínio. Então, o primeiro passo é vocês aprovarem no condomínio. E aí, até fica uma curiosidade aí para vocês. Como eu já trabalhei nessa área, eu entendo que existe a demanda. O que acontece? Hoje, se você olhar para mim e falar, Bruna, eu estou querendo trabalhar no condomínio. Eu falei, não, tem duas hipóteses de você trabalhar no condomínio. A primeira dela, eu vou te dar todas as dicas aqui para vocês chegarem aí nesse resultado. A primeira delas é vocês captarem os clientes que desejam construir nesse condomínio. Beleza. E a segunda hipótese é você trabalhar para o condomínio. Como assim? A cabeça que explode. Como assim? Como é que eu vou trabalhar para o condomínio? Porque existe ali um setor de análise de projeto. Você pode solicitar ali a entrada dentro desse condomínio. Só que tem um detalhe. Vamos supor que hoje a Andressa queira trabalhar no Alphaville. Para a Andressa trabalhar no Alphaville, dentro da legislação deles, tá? A legislação interna deles, eles vão falar o seguinte, peraí. A Andressa vai ser contratada para trabalhar aqui no setor de aprovação do Alphaville, tá? Tá tudo bem, não tem problema. Só que a Andressa não pode pegar projetos dentro desse condomínio. A Andressa só vai poder analisar os projetos de outras pessoas. Então, imagina, a Andressa trabalha lá dentro do Alphaville como analista de projeto, mas ela não pode pegar projeto de ninguém. Tem 300 lotes lá. Ela não pode pegar nem de um. Ela não vai poder pegar. Por quê? Isso é norma interna. Porque não faz muito sentido. Imagina, se eu crio um projeto e eu mesmo analiso o meu projeto, e não faz parte até do... Vamos pensar assim, faz parte até da ética dos condomínios, né? Então, eles criam essas legislações e não liberam que os profissionais que analisam projetos sejam também responsáveis pela criação desses projetos por lá. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu trabalhei, né, em um condomínio. Na verdade, eu trabalhei em 2, né, com essa parte. Só que aí, o que foi bom para mim nesse momento? Eu conhecia mais pessoas. Eu tinha a oportunidade de conhecer mais pessoas. Então, quando as pessoas iriam aprovar um projeto, os moradores, as pessoas me conheciam. Isso foi excelente para mim, me conheciam. Só que aí começou a surgir a oportunidade. Olha, Bruna, tem como você fazer essa aprovação desse projeto? Não posso. Bruna, tem como você fazer isso aqui? Não posso. Não posso. Até chegar ao ponto que eu falei, para mim, eu, Bruna, não está compensando mais que eu trabalhe na parte de análise dos projetos. Compensa mais eu criar os projetos, porque eu já tinha conhecimento ali das pessoas que existiam dentro do município, que inclusive vou te mostrar aqui agora alguns pontos para você poder captar esses clientes, né? E eu falei, não, aqui não está sendo favorável, então eu preferi sair, tá? E é o que muita gente não sabe, mas você pode trabalhar nesse município. Como é que você recebe? Vou contar aqui algumas situações que eu recebia. Vamos falar sobre a forma de pagamento dentro do condomínio. Já teve um condomínio que eu trabalhei, que cada pessoa que aprovava o projeto, ela pagava ali, na média, né? Vamos dar nomes aos bois, né? Então, vamos supor, eu, né, tô querendo construir dentro do município. Tô querendo construir dentro do condomínio. Daí, eu fui lá e contratei o Rafael. Falei, Rafael, tem como você fazer esse projeto aqui para mim? Ele falou, não, beleza, tem como. Aí, tá tudo bem, né? Eu contratei ele, só que aí, para analisar o projeto, tem a comissão de análise.
Para analisar esse projeto é cobrado um valor. E aí, nesse condomínio, é cobrado um salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo? Acho que R$ 1.200, né? Então, vai ser cobrado R$ 1.200 de quem? Do proprietário. Então, o proprietário foi lá, contratou o Rafael, e aí o Rafael criou o projeto para ser aprovado dentro do condomínio. E quem paga ali essa análise é o próprio cliente, tá? Então, olha, eu que fui contratar, eu mesmo pago essa análise. E normalmente ficava aí nessa média de um salário, e isso tá aí na maioria dos condomínios, usa essa regra. Porém, teve um outro condomínio que eu trabalhei, que eu trabalhava nessa análise de projetos, lá chamava COP. Eu esqueci a sigla, é alguma coisa de obras, tá? E aí, o que acontecia, né? Quando alguém criava um projeto, agora vamos pensar em outra situação, vamos supor, o Marcos criou um projeto para ser aprovado nesse condomínio. Eu recebia aí, na época, R$ 5 por metro quadrado de construção. Então, você imagina, uma construção de 100 metros quadrados. Eu analisei o projeto, 100 metros quadrados. Multiplica por 5, daria R$ 500. Então, eu recebia R$ 500 para analisar esse projeto, tá? Trabalhando nessa parte de análise. E fica como dica para vocês, é uma oportunidade, se você sabe ali analisar os projetos, se você sabe ali olhar a legislação, é uma oportunidade de vocês entrarem nessa área. Mas também existe a oportunidade de você entrar com a parte do projeto, né, do seu cliente. Por quê? Se você está ali analisando, você não vai poder captar cliente. Já se você tá ali captando um cliente, você vai poder fazer projeto ali dos 299 que tem a mais lá dentro desse condomínio, tá bom? E aí, galera, por que é importante vocês conhecerem sobre esses tipos de serviço? Porque não tem profissional nessa área. Não tem. E como é uma área que não existe a possibilidade do cliente conseguir fazer a construção sem ter o projeto aprovado, é uma oportunidade para quem domina essa área. Então, quem sabe aprovar um projeto em condomínio, tem várias oportunidades em um mesmo condomínio. Vou até citar aqui um exemplo para vocês, né? Um dos condomínios que eu trabalhei, que inclusive foi um que eu falei para vocês que eu recebia também trabalhando lá na análise, quando eu comecei a pegar meu primeiro projeto lá, peguei meu primeiro projeto. Gente, até hoje, isso aí já tem cerca de mais ou menos uns 3 anos. Mais ou menos uns 3 anos. Todos os meses eu tenho cliente desse condomínio. Todos os meses surge cliente desse condomínio. Por quê? Porque eu fiz um projeto lá 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu fazia o meu primeiro projeto lá dentro. 3 anos, 19, 20, 21, 22. É, isso mesmo, foi em 2019. Então, há 3 anos atrás, eu fiz um projeto lá que me traz até hoje oportunidade de serviço. E por que eu tô te falando isso? Para te mostrar que não existe profissionais nessa área. E é uma coisa tão boa. Quando você faz para um cliente, esse cliente que está ali com a edificação pronta, com algo pronto, vai surgir o vizinho. Isso, gente, isso é muito comum. O vizinho que não tem quem faz projeto vai bater lá e falar assim: quem fez seu projeto? Ah, foi a Bruna. Me passa o número dela aí. E aí sempre surge projeto através disso. Então, vou falar aqui para vocês, por isso que é importante vocês conhecerem essa parte. Vou falar para vocês, se você pegar seu primeiro serviço em um condomínio, pode ter certeza que vão surgir várias outras oportunidades. Vão surgir várias outras oportunidades em um mesmo condomínio, tá? Por quê? Porque não tem profissionais que realizam esse tipo de serviço. Tá? Então, Bruna, pensando nisso, qual que é o melhor momento, então, para eu começar a atuar nesses condomínios? Qual que é o melhor momento para eu começar a captar esses clientes? Depois que você assistir essa aula. Por quê? Porque eu vou te mostrar aqui alguns passos para você captar esses clientes. Então, depois que você assistir essa aula, você já tem que começar. Essa é a hora, esse é o momento de você aproveitar essa oportunidade, tá? Porque tem muita demanda com isso, tá? E aí, gente, até coloquei aqui para falar para vocês, antes que eu me esqueça, né? Que é o que muita gente erra. Vai sair gente daqui e vai falar o seguinte: a Bruna falou que dá para faturar alto trabalhando aí com a parte de condomínios, né? Porque eu posso faturar alto trabalhando com a aprovação desses projetos. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer para o meu cliente a aprovação no condomínio. Gente, é o que as pessoas mais erram nessa área de projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Se você, muitas vezes, não tinha conhecimento nessa área, como é que você oferece para o seu cliente, que é uma pessoa leiga, né? São poucos os clientes que sabem que precisam do serviço, mas como é que você oferece para um cliente, que é uma pessoa leiga, uma aprovação de projeto, uma aprovação no condomínio? Não faz sentido.
tá? Por isso que eu vou te mostrar aqui algumas técnicas de você mostrar para o cliente que ele precisa do seu serviço, tá? Então, primeira coisa que você precisa saber, que eu já te falei, é que todo condomínio, ele tem a sua própria legislação interna. A sua própria legislação interna. Então, a partir de agora, se você tem o interesse de trabalhar, por exemplo, lá no condomínio Alphaville, olhe a legislação do condomínio, tá? Por quê? Você vai saber recuo frontal, que é uma das dúvidas que todo cliente pergunta. Então, o recuo frontal, ele já vai perder esse espaço do lote. Área permeável, aí você joga essa área permeável aonde? Lá na frente do lote, lá no recuo frontal para aproveitar, por exemplo. E como a galera não conhece a legislação interna, acaba errando nisso, tá? Então, você precisa entender que existe essa legislação, que você precisa seguir essa legislação interna. A partir de agora, todo cliente que surgir voltado para a parte de condomínio, você já sabe que precisa ter a legislação interna para você estudar. E uma oportunidade que tem, eu já usei isso uma vez, né? Quando eu estava... Na verdade, foi no começo da minha carreira. Foi bem no comecinho da minha carreira, onde eu estava procurando oportunidade. Aí, o que eu fazia? Eu tinha feito parceria com o mestre de obra. E aí, o que a gente fazia? Olha só para vocês verem. Vocês já viram quando estão fechando um espaço para fazer um condomínio? Então, tipo, a pessoa estava iniciando lá, a galera estava iniciando a criação desse condomínio. Não tinha portaria, só estava ali tudo cercado. Gente, desde o momento que estava cercado, eu estava entregando ali cartão. Desde o momento estava cercando. Ah, mas quem estava fazendo essa cerca lá era o João da Silva. Ele não tem nada a ver com isso. Não interessa, deixa o cartão com o João da Silva. Gente, quando surgem essas oportunidades, onde tem condomínio novo, é a oportunidade de você nadar de braçada. Você tem noção que se abre um condomínio no seu município, que você sabe que tem no seu município hoje, se abre um condomínio com cerca de 300 lotes. Você tem 300 futuros clientes. São 300 pessoas que vão comprar ali, que vão precisar do seu serviço. Então, você precisa falar isso. O que eu faço? Eu aproveito as oportunidades de divulgar de todas as formas. E aí, o que eu fazia? Eu e esse profissional, a gente pegava, ia lá, coisa de em um mês, tá? Então, a gente chegava lá, a primeira vez que eu cheguei lá, eles estavam cercados ainda, né? Estavam fazendo a cerca, separando tudo certinho, para depois fazer o muro e tal. Aí, eu já comecei a entregar meu cartão. Eu passava lá e entregava. Ah, mas hoje não tá aqui, não é aquele João da semana passada. Aí, eu entregava pro outro lá, pro seu Zé. E entregava esse cartão. E eu fiz isso várias vezes. Por que eu fiz isso? Por quê? Imagina que o cliente que vai comprar, ele vai lá ver pelo menos cercar esse muro. Ele vai lá ver pelo menos a hora da criação desse muro, porque ele está ansioso. Ele quer morar naquele lugar, ele está ansioso. Então ele vai lá. Imagina que ele vai lá e já vem na ideia de construir. Aí eu fiz amizade com o seu João. O seu João tem meu cartão. Falei pro seu João, olha, que toda construção precisa aprovar e tudo mais. Vou deixar meu cartãozinho com o senhor e assim que precisar, que surgir alguma oportunidade, o senhor pode me ligar. Passo lá e dou o cartãozinho pro seu João. Quando chega alguém lá, criando seus planos, que todo mundo que vai construir, né? Todo mundo que compra quer ir lá conhecer esse loteamento, o seu João vai lá e entrega meu cartão sem custo nenhum. Então, você imagina que eu tenho ali vários futuros clientes, justamente por causa disso. É um condomínio que não foi aberto, eu fiz amizade com vários profissionais que estão lá hoje, e aí você consegue ali ter mais formas de captar cliente. E olha, quantos condomínios são criados aí no seu município? Ah, Bruno, só tem um. Pois é, tá precisando atenção. Dá uma voltinha na cidade, porque provavelmente está sendo criado outro. E eu não estou seguindo padrão. Bruno, precisa ser condomínio de alto padrão? Não precisa, gente. Hoje, um dos condomínios que eu tenho serviço todos os meses, é de baixo padrão. Por quê? Já tem a construção lá e a gente sempre faz ampliações lá dessa edificação que já existe, tá? Então, como não ocupou todo o lote, como ali tá, a taxa de ocupação ainda tá, ainda pode ser usada ali vários espaços desse lote, a gente todos os meses faz projetos para esse condomínio. E é uma oportunidade que muita gente não enxerga. É oportunidade que muita gente não enxerga, tá? E aí, como é que você vai captar esses clientes? Vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Uma dica importante: não venda o projeto de aprovação. Não venda um projeto de aprovação. Só que, se você quer captar clientes de projetos aí voltados para condomínio, você precisa usar as redes sociais para falar sobre isso. Tem várias pessoas que você conhece, para e pensa, quantas pessoas que você conhece que moram em condomínio? Você já conhece algumas. E tem outras que já compraram um lote, mas ainda não construíram. Então, você não sabe que ela mora lá, porque realmente ela não mora, só tem um lote. Então, você precisa usar isso nas redes sociais.
Só que como que você vai usar isso nas redes sociais? Mostre projetos, ou mostre notícias, ou crie um post mostrando ali situações de aprovação em condomínio. Mostre que todo condomínio precisa ter um projeto aprovado. Mostre que toda vez que uma pessoa constrói um condomínio, precisa ter um profissional responsável, um engenheiro, ou um arquiteto, ou um técnico. Por mais óbvio que seja agora para você, para o cliente não é. O cliente comprou aquele lote, mas ele não sabe. Ele não sabe, entendeu? Então, não acredite que o cliente tem toda a noção sobre isso, tá? A partir do momento que você entende isso, você vai explicar isso para os futuros clientes de uma forma mais clara. De uma forma mais clara, peraí, eu estou pensando, as pessoas não sabem disso. Então, você vai ter ali, né, mais cuidado até para explicar por que ele precisa captar esse cliente. Mas nunca, ou por que ele precisa te contratar. Mas nunca ofereça a aprovação do projeto. Não é isso que você vende. Você vende ali o sonho do cliente, o sonho de morar naquela edificação, o sonho de ter um projeto em condomínio. Aí, através disso, você consegue captar o cliente, tá bom? Outro ponto importante, né? Sempre que surgir alguma oportunidade de você conversar com algum cliente que esteja em um condomínio, uma dica de ouro para vocês: levem os cartãozinhos. Ah, Bruna, mas hoje essa parada de cartão não funciona mais. Não funciona? Funciona sim, eu falo por experiência própria, gente. Onde eu vou, a minha bolsa tem cartões. Tem cartões. Eu levo esses cartõezinhos na bolsa. Sempre que surge a oportunidade, eu entrego. E no condomínio vai ser diferente. Imagine que você foi contratado ali, mas olha, toda vez, né, que você for atender um cliente, vamos supor que seja o João. O João mora no condomínio. Você chega lá e mostra para ele que ele precisa aprovar o projeto, que ele precisa de um responsável técnico, mostra os motivos pelo qual ele precisa te contratar. Você entrega um cartãozinho para ele, ele vai passar isso para frente. Então, toda vez que você for atender um cliente, todas as vezes que você for atender um cliente que seja em condomínio, leve cartões e entregue para ele. Por quê? Porque ele vai trazer novos clientes para você. Bruna, mesmo que ele não feche comigo naquele momento, mesmo que ele não feche com você naquele momento, tá bom? Bruna, mas e se o condomínio for regular? Tô vendo aí o Douglas. Douglas, você é meu novo aluno, não é? Eu acho que eu lembro do seu nome por lá. Então, olha só. Bruna, e se o condomínio for regular? Imagina, o que acontece, né? Os municípios têm isso. Imagina um condomínio com 300 lotes, né? E esses 300 lotes estão irregulares. Todo condomínio está irregular. O que acontece? Surge uma outra oportunidade. Imagina só, 300 lotes irregulares, 300 construções irregulares, as pessoas não têm propriedade do imóvel, então não tem ali um documento de posse, que é, por exemplo, a matrícula. Tá tudo irregular. O que acontece? Se ele não tem a matrícula, gente, oportunidade. Vocês podem entrar com o processo de uso campeão juntamente com o advogado. Para quê? Para o cliente ter a propriedade do imóvel. Processo de uso campeão. E quem faz o projeto? Você e eu, tá? Nós fazemos esse projeto, tá? Então, mesmo se o condomínio for irregular, sempre ofereça oportunidade de regularização. E a primeira delas surge aí juntamente com essa parte de documento. Porque o documento é um dos pontos mais importantes, né? Você não consegue fazer nada se aquilo ali não for do cliente. Então, já é um processo que surge. O processo de uso campeão. Aí, imagina, o João, né, contratou, né, o Douglas para poder fazer ali o projeto, né, de uso campeão dele. Aí ele entrou com os campeão, virou proprietário do imóvel, mas tem a construção. Aí o Douglas foi lá e vendeu para quê? Ou vendeu o quê para ele? O projeto de regularização na prefeitura. Então, é mais uma oportunidade que surge, tá? Daí, gente, como eu falei, poste nas redes sociais, leve cartão, porque o cliente, mesmo não fechando com você, ele vai falar para outras pessoas, que alguém vai perguntar, você sabe quem aprova o projeto? Você sabe quem faz projeto aqui no condomínio? Aí sempre vai ter uma indicação, então sempre faça isso. Por que eu tô falando isso? Porque já fez diferença para mim e faz até hoje, tá? Ofereça também atendimento aos síndicos. Como assim? Todo condomínio, ele tem a galera responsável ali pelo condomínio, como o de aprovação de projeto e tudo mais. Mas tem um síndico desse condomínio. Quando você oferece ali atendimento para esse síndico, vamos supor, vai ter uma reunião lá dentro do condomínio, até as pessoas que não moram lá ainda, mas são proprietários dos lotes, vão participar. Daí você oferece uma palestra. Bruna, mas eu não sei palestrar. Gente, você só vai precisar falar sobre a importância de aprovar o projeto.
tá? Vai precisar falar sobre isso, já que para o condomínio vai ser o quê? Uma vantagem. Conscientização da galera, vai evitar que eles precisem falar, que vai ter ali dor de cabeça. Então, o que você faz? Oferece isso para o síndico. E o síndico vai te dar a oportunidade de falar tudo isso, né, para os clientes que vão morar lá. E com isso você acaba mostrando seu serviço lá no finalzinho e entrega o cartão. Funciona, Bruna? Funciona. Porque você imagina que você vai estar na frente ali de um monte de pessoas que não conhecem um engenheiro, um arquiteto, um técnico. Ah, Bruna, mas é difícil hoje alguém conhecer um engenheiro, um arquiteto, um técnico. Não é difícil, é porque a gente hoje, vamos supor, se eu sou engenheiro, eu conheço vários outros engenheiros, vários outros arquitetos, vários outros técnicos. Por quê? É onde eu estou vivendo. Mas o cliente não, o cliente vive em outra área, o cliente às vezes é um médico, às vezes é um cozinheiro, então não tem nada a ver com a nossa profissão. Entendeu? Então, ele não conhece profissionais que executam esse tipo de serviço. Por isso que você precisa falar. Então, agende com o síndico. Isso serve também. A gente está falando de condomínio, e um dos condomínios que existe também é os prédios, tá? Não sei se vocês sabem, mas todo prédio, né? Quando existem ali os apartamentos, existe um síndico. E aí, toda construção que vai ser executada lá dentro, toda reforma precisa de ter um profissional responsável. Muitos não precisam aprovar na prefeitura. Por exemplo, vai trocar o piso, não precisa aprovar na prefeitura, mas precisa de um responsável técnico. Você é engenheiro, você é arquiteto e você é técnico. Mesmo não aprovando na prefeitura, é obrigatório. O síndico exige, a galera lá do condomínio exige. Então, é mais uma oportunidade de você entrar. Falei dos condomínios aí de edificações residenciais, né? Mas também, quando a gente fala de apartamentos, de prédios, é outra oportunidade de vocês entrarem também nesse mercado. Então, ofereça também esse atendimento a síndicos de prédio. Imagina que você está falando ali de reforma, onde a pessoa mora no prédio, tem gente que já chega, antes de terminar a construção, já está querendo mudar. Então, se você ofereceu aquilo ali para o síndico, se você tirou um tempo ali para falar com essas pessoas, você está falando do seu serviço. Essas pessoas vão contratar quem? Quem ela conhece. Então, eles vão te conhecer, tá bom? Outra coisa... faça contato mais de uma vez. Tem muita gente que faz o seguinte: Bruna, vou atender um cliente ali no condomínio. Aí, isso é comum demais de ver. Tem gente que reclama: ah, mas eu não pego serviço, ah, mas as coisas estão difíceis, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Mas aí o cliente chega, você atende o cliente, daí o cliente por algum motivo não te retornou. Não interessa o motivo, ah, talvez ele não queira, talvez ele não queira mesmo o seu serviço, mas isso é um talvez. O que eu faço todas as vezes e que eu oriento vocês a fazer e que eu ensino os meus alunos a fazerem? Retorne o contato com o cliente. Você foi lá e ofereceu o serviço? Ofereci, Bruna. Então volta lá e pergunta. Dá uma ligada, manda um WhatsApp, pergunta se ele está precisando de ajuda, pergunta se ele já está fazendo o projeto, pergunta. Porque, Bruna, mas eu tenho vergonha. Então você vai perder cliente. Quanto mais as pessoas te conhecem, quanto mais você fala sobre o seu serviço, mais pessoas têm querendo o seu serviço. Então, retorne o contato com o cliente. Bruno, mas eu não vou retornar não, porque eu não sei se ele quer. Na verdade, você nunca vai saber. Então, se você não retorna para ele, já fechei várias propostas dessa forma. E é o que muita gente erra. Foi lá, entregou a proposta e tchau, tchau. Não. Retorna para esse cliente. Tem que ter pelo menos um retorno, gente. Eu não deixo o cliente de lado. Tem que ter um retorno. Eu preciso entender se ele ainda quer meu serviço. Eu só entreguei uma proposta. E quando você for lá em condomínio, principalmente quando você for tratar aí, por exemplo, de atendimento ao síndico, várias pessoas vão pedir ali o seu celular, vão pedir um contato com você. E aí você precisa retornar esse contato com eles. Manda uma mensagem, dê dicas. Isso é importante, é o que muita gente não faz, tá? Uma outra forma de atuação, né, que é a parte do condomínio, essa que eu já falei para vocês trabalharem dentro do condomínio, tá? Para o setor de análise, né? Inclusive, né, assim, eu uso isso aí como um ponto importante, dando que, para a galera que é do dicionário de aprovação, né, que é um dos meus cursos, né, um dos meus treinamentos de projeto de prefeitura e regularização, que está com as inscrições fechadas, mas eu fiz uma vez e eu estava até comentando no grupo que eu vou fazer de novo. Gente, analisando legislação. Abrir a legislação, é você abrir a legislação do condomínio e entender o que é cobrado. E é fácil, é simples. É uma oportunidade muito grande você entrar nesse mercado, porque não tem profissionais que executem esse tipo de serviço. Como eu falei para vocês, lá no meu primeiro projeto, já tem mais de 3 anos. Tem mais de 3 anos que eu fiz esse primeiro projeto e todo mês surge oportunidade. Todo mês surge oportunidade nova de projeto lá dentro desse mesmo condomínio.
Bruna, mas dentro do mesmo condomínio? Sim, dentro de um mesmo condomínio, tá? Por quê? Porque tem um monte de gente que não sabe, não conhece um profissional que execute esse tipo de serviço. E aí surge a nossa oportunidade, né? Eu vou dar um exemplo, né, de um condomínio que eu também pego alguns projetos e de ampliação. Aí, às vezes, gente, só para vocês terem noção, às vezes o cliente ele vai alterar ali, construir um quarto a mais. Ele tem a construção, ele quer alterar um quarto. Então, tipo, a gente está falando de coisa de 10, 12 metros quadrados. 10 a 12 metros quadrados. Mas esse projeto precisa ser aprovado no condomínio. Então, o cliente me contrata para fazer um quarto de 10 metros quadrados. Ele vai lá, um quarto retangular de 10 metros quadrados, e aí eu vou e entro com o processo de aprovação na prefeitura. E quanto que eu cobro com isso? Gente, hoje eu tenho um valor mínimo para atender esses clientes, tá? Mas às vezes um quarto, gente, um quarto que a gente faz, fica na média de 2, 3 mil reais para aprovar esse projeto. Por quê? Porque eu sei fazer. Porque eu sei fazer. Se surgir essa oportunidade para quem não sabe fazer, como é que ela vai cobrar? Como é que o cliente vai ficar? Então, justamente porque eu sei fazer, eu cobro por esse serviço. Então, vocês podem cobrar na média de 2, 3 mil reais por uma alteração, sim, por uma alteração. Por quê? Porque é o saber apertar o parafuso certo. Saber apertar o parafuso certo, tá? E depois que surgiu o primeiro cliente, fica aí como um exemplo para vocês, né? Gente, é fato. Surgiu o primeiro cliente do condomínio, pode ficar sossegado que vão surgir várias outras oportunidades. E quanto mais presente você for, se você seguir isso que eu te falei aqui, de levar cartão, isso tudo vai atrair mais clientes cada vez mais, cada vez mais. Se você quiser viver trabalhando apenas em um condomínio, vai surgir oportunidade todo mês. Imagina, vou pegar o projeto lá do Alphaville, né? Vamos pegar um projeto do Alphaville, mais ou menos aí, uma média. Vamos pegar uma média aí com os projetos que são para esses condomínios. Só o projeto, a criação do projeto ali, nunca vai ficar menos que 15 mil reais. Nunca vai ficar menos que 15 mil reais para a criação do projeto. Para a criação do projeto, 15 mil reais. E ainda tem aprovação lá na prefeitura, aprovação no condomínio. E subentende-se que se você vai criar um projeto para alguém que está no condomínio, já tem que aprovar na prefeitura e tem que aprovar no condomínio. Então, se você quiser incluir esse valor já junto, tá? Hoje em dia, vou falar para vocês as médias. Tá na média aí de 20 mil reais com aprovação em tudo, tá? Um projeto sendo criado e aprovado. Vocês estão entendendo que isso é um projeto? Imagina que você pega um projeto por mês. Um projeto por mês em um condomínio. Só um. Só um, Bruna. Só um. Pode ser só um desse. Você fatura aí na média de 20, 30 mil reais por um projeto. Às vezes você pode ficar até um mês inteiro ali trabalhando nele, tá faturando ali 20, 30 mil reais em um projeto. Sim, gente, existe essa demanda. E é uma demanda oculta que muita gente não conhece. É uma oportunidade muito grande que muita gente não conhece. Então, você pode atuar nessa área. Se você quer atuar nessa área, e existe essa oportunidade, só basta você querer. Só basta você falar, eu quero, eu vou, eu não tenho medo, eu quero realmente atuar nessa área e não ter desculpa. Tem, sim, oportunidade. Ah, mas eu fui lá uma vez e ninguém me contratou. Ah, pelo amor de Deus, gente, vai lá e tenta mais uma vez. Tenta, vai lá e tenta. Você está achando que o cliente, como eu costumo falar, né? A oportunidade, ela bate na sua porta, mas ela não gira a maçaneta. Se existe essa oportunidade, eu tô falando para você que existe, você tem que ir atrás. Mostre para as pessoas que você faz esse serviço, entendeu? Porque a oportunidade existe. Existe sim, tá? Só basta você decidir entrar nela. Fechou? Animado de entrar nessa área aí de projeto de condomínio? É uma grande oportunidade.